Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses. Vamos começar aqui mais um videozinho lendo as sinopses de mangás, ideias de mangás enviadas por vocês lá no meu e-mail contato@instintomangaka.com, e exclusivamente nesse vídeo eu vou te dizer como você envia sua sinopse para mim no início do vídeo. Eu geralmente deixo pro final, mas hoje eu vou falar no início, vai? Você pode ler aqui na descrição que tem a informação detalhada de como que envia. É isso, basicamente. É só ler na descrição. Enfim, vamos começar. Nossa sinopse é um tanto longa, cara. É um tanto longa. Vamos ver o que, que dá pra fazer aqui. Há muito tempo, por um motivo que vai ser contado depois, o mundo meio que foi corrompido e se juntou com outros mundos e universos. Entre esses mundos estava o mundo dos monstros, que são divididos entre bons, que têm uma inteligência maior e são mais calmos, e maus, que são perigosos. Os monstros bons se juntam a outras raças como humanos e fadas para derrotar os maus. No meio disso tudo tem um menino que é um monstro do tipo mau, que acaba sendo criado como um humano normal. Ele consegue amigos mesmo sofrendo bullying e sendo chamado de fraco. Em um momento da história, ele encontra em algum lugar secreto, o cara não decidiu onde ainda, uma arma que era de seu pai. Só que essa arma tem vida própria e só pode ser erguida e usada quando quer. Ao tentar pegar a arma, ele tem visões do passado e de coisas que a arma quer contar para ele, como, por exemplo, a história do mundo atual e quem era o pai dele. Ao longo do tempo, ele vai tendo mais visões e descobrindo que é um monstro, como usar seus poderes, e junto com seus amigos, cada um controla um elemento, no caso dele fogo, e usam seus poderes para lutar contra os monstros e combater humanos traidores infiltrados entre as pessoas boas. Com o tempo, ele tem que lutar contra os instintos assassinos e ainda ter cuidado para não extrapolar seus limites do corpo. Seus amigos ajudam ele a se conter e eles todos derrotam um vilão muito potente e bravo. O cara tá contando a história inteira. Ok. Quais são os pontos que eu acho que essa história aqui teria de diferencial, de interessante para ser tratado? Eu acho que o fato de ele não saber exatamente o que ele é, toda essa questão de como esses monstros, né? Eu acho complicado falar esses monstros bons e maus, definir assim. Eu acho que dentro da história isso teria que ser definido de outra forma, mesmo que algum personagem ou outro tratasse dessa forma, mas aí por uma visão binária daquele personagem e não por uma visão binária da história, sabe? Aí é a diferença entre o que o personagem está contando e o que o autor está contando. Eu acho que seria interessante, sei lá, tinha uns outras criaturas que elas eram realmente mais perigosas, ameaçavam a convivência entre si, e aí por isso elas foram banidas, foram derrotadas por essa junção de outras criaturas que conseguiam conviver em sociedade com mais facilidade. Dá para ser definido mais ou menos dessa forma. E aí cria-se esse preconceito com as pessoas, com as criaturas que são daquela raça lá que foi banida. Então vamos lá, esse garoto, né, ele não sabe que ele é um desses monstros, né, dessa raça banida. Logo, eu imagino que a raça ela não tem uma característica física muito clara, muito predominante, apesar de que fala que ele sofre bullying e tal, e é chamado de fraco. Não, eu tô vendo vários pontos muito desconexos nessa história, e aí pra mim fica um pouco difícil conectar eles para conseguir fazer a história ficar coesa. Então ele sofre bullying, ele é chamado de fraco por quê exatamente? É porque ele é um monstro? É por um outro motivo aleatório, só porque, sei lá, todas as coisas que a gente cria numa história, elas têm que ter algum propósito dentro da narrativa para poder contar aquela história. Então, quando ele sofre bullying, por exemplo, o que o autor quer com esse bullying? Ah, é só porque eu achei que ia ser legal ele ter uma vida ruim para ele poder bater nos moleques. Tipo, o que isso vai influenciar? Porque tudo que a gente passa, vai na vida real, como que a gente analisa e cria uma história com base na vida real. Na vida real, tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, meio que molda quem a gente é, molda o nosso caráter, molda as coisas que a gente vai fazer, e a gente é uma junção de todas as experiências que a gente teve. Sejam experiências que a gente viveu de fato, ou sejam experiências que a gente ficou sabendo através de outras pessoas, através da experiência de outras pessoas. Então, quando você coloca que ele vai sofrer bullying, ele vai ser chamado de fraco, o que isso vai influenciar nele ao longo da história? Ele não saber que ele é um monstro, o que isso vai influenciar nele ao longo da história? Por que isso tem a ver com ele derrotar um vilão brabo, com ele enfrentar humanos traidores que estão infiltrados, sabe? Qual a correlação entre essas coisas? Como que essas coisas montam ali o nosso personagem principal?
que teria esse objetivo supostamente de descobrir quem é o pai dele e tudo mais e ver essas coisas. Pra mim, como eu disse, são vários pontos que tá tipo um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e eu não consigo traçar uma linha que faça uma guia entre esses pontos para que a gente consiga chegar ali esse é o personagem X que tem o objetivo Y e ele vai correr esses pontos A, B, C, D para poder chegar nesse objetivo Y. E aí ele vai ter os conflitos, sei lá, X, Z e W. Enfim, tô chutando aqui algumas letras, mas é só para entender que um personagem ele precisa sair de um ponto A e ir até um ponto B. O ponto A seria o início da história, a vida que ele tem. O ponto B seria o final da história. Para que ele percorra esses pontos, ele precisa ter um objetivo claro que leve ele até um desses pontos. Seja o ponto B ser o objetivo direto dele, ou seja, esse ponto B ser uma consequência do objetivo que ele quis. Então vamos lá, um personagem que está buscando vingança. E no final ele vai acabar sozinho, sem amigos e desgostoso da vida. O objetivo dele não era ficar assim, o objetivo dele era a vingança. Porém, isso era consequência do objetivo dele. Então, ponto A, personagem que busca vingança. Ponto, sei lá, vou chamar de Y. Ponto Y é a vingança em si. E o ponto B, que é o final da história, é a consequência do ponto Y. É onde ele vai terminar por conta do que ele correu. E aí a gente tem vários pontos e acontecimentos no meio dessa trama que vão ajudando o personagem a chegar nesse ponto B, enquanto ele acredita que está arrumando para o ponto Y. Então, é só para... Eu espero que tenha ficado um pouco claro essa questão da jornada de um personagem. Então todas as coisas que a gente põe na história, elas têm que ter basicamente o objetivo de andar com a trama e caminhar em direção a esse ponto B, que é o final. Então quando o personagem sofre bullying, isso tem que ter alguma consequência direta nele. Não pode ser só porque o autor acha legal personagens que sofrem bullying. Quando ele vai enfrentar humanos traidores, isso tem que ter alguma relação com o objetivo que aquele personagem está percorrendo e não só porque o autor quer que ele enfrente traidores, sabe? Tudo tem que estar encaixado dentro de uma linha que o leitor talvez não veja logo de cara, mas que o autor tem que enxergar muito claro essa linha de onde o personagem está e para onde o personagem vai, para poder criar o que acontece ali no meio. Por isso que vários autores falam sobre a gente, pensar no final da história antes de pensar no meio. Então você cria ali o começo, você tem uma ideia do que você vai fazer, a partir daí você imagina onde que vai terminar essa história. E depois que você tem esses dois pontos muito claros, na minha opinião pelo menos, é muito mais fácil você encaixar o que vai acontecer naquele meio da história para que esses pontos se conectem. Como eu disse no caso da história, que eu achei que os pontos estão bem desconexos. Então eu diria para anotar mais ou menos quais são esses pontos e a partir desses pontos tentar criar ali uma conexão com um objetivo claro para o personagem e um ponto onde ele vai chegar. Por enquanto, parecem umas ideias meio jogadas, tipo assim, as primeiras ideias que vieram na cabeça, mas elas ainda não estão organizadas no que eu chamaria de uma história. Elas são ideias. Aí, para virar uma história, a gente precisa conectar esses pontos com alguma lógica. Quando eu falo alguma lógica, é alguma lógica interna dentro da história, né? Essa questão do caminho, da vontade do personagem, etc., das consequências das ações dele e das consequências das coisas que aconteceram com ele, e por aí vai. É isso. O autor tinha falado para eu dar uma ajuda com o nome, cara. Sinceramente, como são pontos bem desconexos e eu não sei exatamente qual o objetivo do personagem em si, eu acho bem difícil. Mas, por exemplo, um nome que eu acho que poderia funcionar aqui, já que a espada tem uma espécie de vida própria e ela vai contando para ele certas coisas, eu imagino que essas coisas vão ajudando a moldar o objetivo desse personagem. É uma parte bem interessante, bem única. Eu daria o nome da história, o nome dessa espada. Procuraria talvez aí alguma espada mitológica, ou alguma arma mitológica, ou alguma criatura mitológica que exista no mundo real, que tem um nome legal. E aí você coloca o nome da história, o nome dessa espada, porque aí meio que seria, como se a espada fosse o protagonista, entre aspas. Eu acho que funcionaria de uma maneira interessante. Sei lá, vamos supor que o nome da espada fosse Bahamut. Aí você coloca o nome da história, Bahamut. Acho que fica legal, E um recadinho que eu quero passar para vocês antes da gente ir para a próxima sinopse é sobre o quadro Desenha Meu OC, onde eu pego, é mais ou menos igual ao quadro de sinopse, eu pego um personagem criado por vocês, de um mangá de vocês, e eu redesenho ele no meu estilo. Esse quadro é um pouco complicado de fazer, por isso que não tem saído tantos vídeos dele, porque eu trabalho desenhando, 10, 12 horas por dia às vezes. E então, assim, quando eu vou parar para gravar,
continuar desenhando, sabe? Eu já tô cansado de desenhar, então é meio complicado, por isso que esse quadro não sai. É por isso, por exemplo, que eu tenho, né, o objetivo aí desse ano lançar o meu curso de mangá para ver se eu consigo diminuir um pouco a carga de trabalho, de encomendas que eu preciso pegar e tal, né? Eu consigo diminuir um pouco isso e aí eu posso me dedicar um pouco mais ao canal, inclusive fazendo esse quadro, por exemplo. Eu tenho os planos aí para poder fazer tudo dar certo, mas por enquanto as coisas a gente vai se adaptando da melhor maneira que consegue. Então só pedindo um pouco de paciência aí de vocês, né? E já agradecendo a compreensão, que eu sei que vocês têm muita compreensão aqui com o nosso trabalho e tal, com não sair tantos vídeos e por aí vai, eu agradeço muito. Vocês são um público muito, muito maneiro. E se tudo der certo aí, esses planos derem certo, né? Já o começo do ano foi muito complicado, atrasou vários dos meus planos, mas estamos aí correndo para esses planos darem certo, o curso sair e se o curso dando certo, o curso vendendo bem e tal, tendo bastante alunos, eu consigo talvez diminuir um tanto de encomenda e aí dedicar um pouco mais de tempo aqui ao canal, aos vídeos e tal, e a outros conteúdos um pouco mais elaborados que gastam um pouco mais de tempo, né? Consomem um pouco mais de tempo e por isso eu não consigo fazer eles atualmente. Bem, é esse o recadinho, vamos voltar aqui para a sinopse. O nome dessa história aqui é Um Guia de Sobrevivência sobre Rodas. E aí ela tem um gênero meio que de slice of life e comédia. Gostei, achei interessante. Vamos lá. Liza, uma garota de 15 anos com PCD, né? E aí ele especifica o que é PCD, pessoa com deficiência, que utiliza um andador e cadeira de rodas para se locomover desde que se entende por gente. Ponto. Muito geniosa, mega fissurada em séries de sobrevivência e desenvolve maneiras de se virar. Eu acho que é isso, de se virar. E desenvolve maneiras de se virar nesse nosso habitat não favorável, né? Eu acho que o que ela tá querendo dizer com a habitat não favorável é a nossa sociedade mesmo, né? Tipo assim, como as coisas não são feitas para pessoas que têm certa dificuldade de locomoção, etc. Vai em vários lugares aí tem escadas e não tem rampa para cadeirante, apesar de agora isso tá surgindo, mas ainda não, né? Assim, naquela velocidade que não é das mais ideais. Vamos lá, vamos continuar. Após sua família se mudar para uma casa nova e começar em uma selva de colégio, será que ela estará preparada para todas as novas aventuras sobre rodas? Interessante. Vou continuar lendo aqui que ela tem uma parte da visão do autor sobre a história. Uma história com a visão de uma pessoa com PCD que se desenvolve e o mundo em sua volta mudar a visão dos outros sobre ela, assim mudando as perspectivas, mostrando para aqueles que desconhecem um mundo de um PCD com bastante humor. Acho o nome da história muito grande, alguma ideia? Ok. Vamos lá. Primeiro, eu acho que essa história, né? Tipo assim, a personagem ela não tem aquele objetivo claro, não tem aquela jornada clara, mas uma história de comédia são e de Slice of Life principalmente, são realmente uma junção de histórias que não precisa daquela jornadinha clara do herói que eu falei. Claro que você ainda precisa de um ponto A e de um ponto B para contar uma história, né? Ela precisa começar em um ponto e precisa terminar em um ponto. O ponto onde ela começa aqui claramente é quando a Liza ela se muda e vai para uma nova escola e ela tem que se adaptar a todas as situações que aquela escola vai trazer. O ponto B eu ainda não sei. Mas eu achei interessante aqui sobre a visão da autora que ela fala sobre como a Liza, né, vivendo esse cotidiano, né, vai mostrando não só para o leitor, mas também para os próprios alunos ali, os próprios personagens ao redor dela dessa nova escola, como que é a vida de uma pessoa com PCD. E aí talvez esse seja o ponto B da história, o ponto de transformação ali de mostrar as dificuldades, mas também mostrar, né, porque existe um preconceito e uma visão muito limitada da maior parte das pessoas que não convivem com alguém com PCD, de que, sei lá, essas pessoas são fragilizadas, tem pena delas, esse tipo de coisa. Então existe um sentimento coletivo de incompreensão com relação a isso. Então eu acho que é uma história não só bem interessante de se ler, ainda mais nesse modelo de comédia, né? Então brincando com as situações, o que é muito legal, como também é uma história muito importante. Eu diria que esse tipo de história seria até muito interessante mesmo, de tentar a publicação ou através do Catarse, ou através de uma lei de incentivo à cultura, né? Não sei de que estado a autora é, mas se eu não me engano, quase todos os estados brasileiros têm leis de incentivo à cultura para produção de material audiovisual e também, sei lá, livros, história em quadrinhos, muitas vezes é incluso também. Eu acho que valeria a pena porque seria o tipo de material que seria facilmente aceito
por esse tipo de programa, ao mesmo tempo que também seria material que com certeza seria muito apoiado mesmo no Catarse. Então vale muito a pena produzir essa história aqui. One shot, simples ali. Pode ser um one shot, mas no sentido tipo assim, podem ser pequenas histórias fechadas, compiladas num volume. Aí depois você pode ir construindo várias histórias infinitamente. Aí você não precisa necessariamente desse ponto A e ponto B, porque cada história vai ter o seu próprio ponto A e ponto B, contando uma história ali pequena, sei lá, uma história de 6, 7 páginas, aí outra história de também, sei lá, 10 páginas, outra história de 10 páginas. Você compila tudo isso num volume de 60, 70, 80 páginas e lança esse volume. Eu acho que seria muito, muito legal. Ou você pode realmente contar uma história mais longa, mas eu acho que esse modelo Slice of Life com comédia, abordando várias situações do dia a dia de uma cadeirante e tal, as dificuldades, a parte engraçada também, eu acho que funcionaria muito bem em pequenas histórias, quase como se fossem tiras, mas não no modelo de tira, no modelo de uma historinha mesmo, ali 10 páginas, começo, meio e fim e tal, um acontecimento ali do dia que termina ali ou com uma lição ou com uma grande piada, enfim, e você reúne tudo isso num compilado. Eu acho que seria um modelo de publicação muito legal e eu acredito, né, respondendo aqui a pergunta da autora, eu acredito que o nome não tá grande não, tem várias histórias, principalmente essas histórias de comédia, história nesse estilinho mais, né, quadrinho mais leve, assim, o nome grande funciona muito bem. Eu acho que, né, a pessoa, por ela ter vontade de criar essa história, ou ela mesma, né, ou a própria autora aqui, o próprio autor, tô falando a autora, né, mas o próprio autor é cadeirante ou convive com alguém cadeirante, porque querendo ou não existe aquilo que eu falei no início, né, quem não convive com pessoas assim tem uma visão muito distante, muito limitada sobre isso. Então, eu mesmo, tipo, nunca pensei em fazer uma história sobre alguém assim. E se fosse fazer, eu teria um trabalho muito grande de buscar entender isso, de talvez procurar alguma pessoa que tem esse tipo de condição para poder entender melhor. Então, eu acredito que o autor ele tem essa visão mais ali de perto ou de dentro mesmo, né? De vivência daquilo, a ponto de que pode mostrar isso muito legal. O Lucas Radaeli, né? Ele é deficiente visual e ele tem um Nerdcast com ele, onde eles vão abordando todos os aspectos disso, inclusive as piadas, a parte engraçada, né, da vida com relação a isso. E é muito, muito legal. Então acho que essa história ela consegue se basear muito nisso, mostrando as situações engraçadas e trazendo comédia para quebrar também um pouco desse preconceito, dessa visão meio pessimista que existe com relação a isso, né? Eu falo por parte das outras pessoas, da visão das outras pessoas, vendo qualquer indivíduo, qualquer pessoa com PCD, com uma visão bem tipo pessimista, bem triste, bem, como eu falei, de pena, enxergando aquela pessoa como frágil, etc. Eu acho uma história muito legal, muito interessante, tanto de ser lida quanto realmente de trazer aprendizagem. Minha recomendação, Catarse, se você não achar programa de incentivo à cultura. Se você achar, vai no programa de incentivo à cultura, que eu tenho certeza que é apresentando a história, fazendo a história bem construidinha, bem direitinho, tem muita chance de ser aprovado o projeto, né? Para você conseguir colher recurso para fazer a publicação. E caso não tenha, né, no seu estado, ou não seja muito claro no seu estado, seja difícil, procura Catarse. Vale muito a pena. Vale muito, muito a pena mesmo. E eu vou dar outro recadinho aqui sobre Makaimeio, esse meu mangá aqui, né, que está sendo publicado pela editora Conrad. Esse volume aqui já foi publicado, você pode ler ele inteiro. E o volume 2, né, a continuação dessa história aqui, ela acabou de lançar o seu penúltimo capítulo. Então, mês que vem, vai lançar o último capítulo e a gente vai encerrar essa saga de Makaimeio. Se você tem vontade de ler, tem vontade de acompanhar, né? Makaimeio, eu deixo sempre o link aqui na descrição, você pode ler lá na Amazon, capítulo a capítulo, e se você tiver o Kindle Unlimited, você consegue também ler de graça por lá. Vale bastante a pena, se você gosta desse tipo de história, gosta de mangás de ação, né, no estilo shonen, mas com uma pegada mais de fantasia e tal, eu acho que você pode gostar dessa história, desse meu mangá aqui. E caso você queira conhecer, as primeiras páginas dele estão de graça para você ler lá no meu site, o link também tá aqui na descrição. Confere lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu caprichei muito, me dediquei muito para fazer essa história aqui, né, o meu mangá mais recente. E a partir de agora, né, que eu terminei, concluí Makaimeio, a gente vai retomar com Hooligan. Deixa eu pegar aqui. Com Hooligan, esse aqui você consegue adquirir o volume físico, se você quiser. Um desse daqui, igual tá na minha mão, você consegue ir na loja
Todos os links estão aqui na descrição, ou você pode ler de graça no meu site também. Como eu disse, todos os links aqui na descrição. Confere lá, cara, lê meus mangás. Você acompanha aqui o canal, vê eu falando sobre histórias e tudo mais. Confere lá as histórias que eu mesmo criei. Espero que você goste. Próxima sinopse. Um NPC muito ganancioso descobre que a história nunca foi sobre ele e que a vitória não é uma possibilidade. Revoltado, ele decide criar uma revolução para tornar o mundo um lugar mais justo. No começo, ele tem o apoio de seus companheiros, que originalmente serviam como alívio cômico do jogo, assim como ele. Com o passar do tempo, ele vai se corrompendo, ficando obcecado em destruir o protagonista. Aos poucos, seus amigos mais próximos vão morrendo e seus aliados se voltando contra si. Quando a batalha final chega, o NPC descobre que na verdade ele sempre foi o vilão e tudo que ele passou serviu apenas para que a história do jogo seguisse seu fluxo natural. No final ele morre, levando consigo apenas o arrependimento e as divertidas memórias de seus caros amigos. Cara, eu achei muito interessante isso, né? Considerando ser um jogo, é muito legal essa ideia do destino fechado, né? De destino, de a gente não ter um livre-arbítrio, né? A gente achar que está tomando as nossas decisões quando as nossas decisões estavam sempre sendo escritas. Gostei muito, muito da ideia mesmo. Eu acho que... se bem que se for uma história contínua, eu não sei exatamente como... Ele sabe que ele é um NPC, ele sabe que é um jogo. Ou pelo menos em algum determinado momento ele vai descobrir isso. Né? Que ele está em um jogo e que ele é feito para ser um NPC só. E que existe um protagonista, existe um player. E ele tem que... E aí ele decide que ele vai destruir esse player porque ele acha injusto tudo que está acontecendo, né? Tem o filme chamado Free Guy, que parece ter bastante, assim, uma relação ali, tanto por ser um jogo, por ser a história de um NPC que meio que se liberta ali do negócio do jogo, talvez seja interessante para assistir. Eu ainda não assisti, tenho uma vontade de assistir, por sinal. Acho que vale a pena ver para dar aquela, né? Aquele negócio de entrar na história, entrar no mundo ali, ver outras obras parecidas com a sua para poder colher tanto ideias, quanto de repente separar algumas coisas e tal, distanciar, né, alguns acontecimentos, etc. Mas enfim, voltando aqui para essa história, o autor ele demonstrou aqui, né, no e-mail que ele estava preocupado muito com o final e como que ele poderia melhorar esse final. Eu acho que tem 2 pontos que dá para contar aqui nessa história, 2 pontos que dá para ser abordado para poder chegar em finais um pouco diferentes. O primeiro é realmente onde você tem uma história contínua com começo, meio e fim do jogo, a história do jogo, começo, meio e fim. Então, os NPCs amigos dele que morrem, morrem porque a história do jogo mata eles e tal, e aí beleza, eles morrem. E aí quando ele morre no final é porque realmente ao final da história o player zerou o jogo, né? Terminou ali a main quest do jogo. Outro modelo seria uma pegada meio ali Detona Ralph, sabe? Onde o cara ele tá no jogo e chega algum momento em que ele, sei lá, quando o player não tá jogando, eles estão vivendo ali, ele sabe que aquilo é meio que um jogo mesmo e, enfim, ao ponto de realmente sair, se descolar um pouco ali daquela parte só de tipo de história. Então o player entra, sai, a história vai acontecendo várias vezes, né? Eu acho que nesse segundo modelo tem mais é um pouco mais fácil de enganar o leitor em termos de, se eu estou mostrando sempre os personagens interagindo fora da história principal da main quest do jogo, eu estou mostrando eles saindo de repente do jogo e tal e interagindo ali, os NPCs que morrem eles podem voltar e se voltando contra o vilão, né? Contra o personagem principal aqui da história, que é o vilão dentro do jogo. Enfim, contra o personagem principal, no sentido de tipo, eu segui o que você falou e eu morri, e foi horrível, não sei o que, eu não quero mais isso, por isso a pessoa se volta. E aí, se a gente fizer essas tramas acontecendo como se elas não fizessem parte do jogo, é mais fácil de enganar o leitor, e aí esse plot twist no final de tipo, tudo isso estava programado no jogo, era pra isso acontecer desse jeito, era pra esse cara ser o vilão, e era a linha de programação dele seguir isso, vira um plot twist maior, digamos assim. Porém, é um pouco mais difícil de fazer, porque aí talvez você teria que montar que a própria história do jogo envolve eles saberem que estão em um jogo, ou que a programação que criou esse personagem faz ele agir dessa forma. Então, mesmo quando ele não está dentro ali do, vamos dizer assim, do roteirinho, do teatrinho que é o jogo que o player está vendo, ele
também está agindo de acordo com a própria programação, porque ele é um ser de programação, criado por programação. E a programação dele diz que ele tem que ser revoltado e ele tem que se voltar contra o sistema para que ele possa se tornar o vilão. Então talvez seja isso que ele descubra no final. Ok, essa é uma das versões. A outra versão, né, é aqui, tá tudo dentro da história, ele tá seguindo aquela história, os NPCs que morrem, morrem porque o jogo mandou eles morrerem, e quando ele chega no final ele descobre que aquela era a história dele e ele ia virar o vilão. Talvez, eu acredito que nesse primeiro modelo o final poderia ser feliz, e no segundo modelo o final poderia ser triste. Por quê? Vamos lá. No primeiro ele fala, eu sou um NPC, e a história não é sobre mim. A história é sobre outro cara que vem aqui, mata a gente, faz o que acontece. E toda a história vai girar em torno dele porque ele é o escolhidinho. Eu não gosto disso. Eu vou ir lá e vou acabar com esse cara porque eu acho que está injusto. Quando ele chegar no final e ele vê que tudo ali foi montado para que ele se tornasse o grande vilão que o cara vai enfrentar no final e vai matar, ele pode morrer feliz. Com tipo a sensação de, caraca, eu era foda porque eu sou o vilão principal dessa história. Tudo isso que está acontecendo aqui aconteceu pra mim. E aí ele morre feliz e é meio que um final feliz. Ele morre porque o jogo terminou, né? O jogo termina ali e ele morre, mas ele morre feliz. Ele termina feliz porque o jogo foi feito pra ele. No segundo modelo, onde ele só está seguindo aquilo por causa de uma linha de programação e aí o jogador entra e sai. Isso é um joguinho mais simples, não é aquele jogo de história, não é um Elder Scrolls, é mais para tipo quase um Mario, é aquele joguinho que você joga ali, completa a fase, tal, e beleza. Quando ele descobre que todo aquilo ele está seguindo a programação dele de virar o vilão, então tudo aquilo já estava certo para ele ir ser o vilão na fase final do jogo, por exemplo, ser um jogo de várias fases, né? E aí ele se tornar o grande vilão no final, ele pode acabar sendo derrotado e aí sim ele morrer com essa tristeza de tipo, caraca, então eu nunca tive escolha. Eu tô condenado a ser só uma linha que vai seguir a jornada. E aí, beleza, aí você tem um final triste. Então eu acredito que daria pra seguir esses dois modelos com história. Dá até pra fazer duas histórias diferentes com isso. Porque realmente assim, é o mesmo sistema, o mesmo personagem, só que são realmente duas histórias paralelas, muito parecidas, mas que eu acredito que teriam esses dois finais diferentes. Acho que seria interessante. Ambas para mim seriam interessantes. Deixo aí a cargo da autora decidir o que ela prefere. Acabei de ver aqui que é uma autora. E mais um recado aqui, né? Antes da gente partir para a última sinopse. Se você gosta de história, gosta de criar mangá, mas ainda está capengando ali no desenho, não está satisfeito com o desenho, eu tenho um curso grátis de esboço, né? São, se eu não me engano, 5 aulas falando só sobre esboço, que é a etapa inicial do desenho. Muitas vezes, se você não está gostando do seu desenho é porque você ainda não, vamos dizer assim, entendeu e aprendeu o esboço da forma certa. Então, se você tem interesse em aprender esboço, em começar a aprender os seus desenhos, confere o link aqui na descrição. E se você já está um pouco mais avançado, já sabe esboço, mas ainda está ali falando assim, eu queria melhorar meus personagens, já que o personagem é a coisa mais importante em um mangá. Antes de eu desenhar um mangá, eu queria definir meu próprio estilo, eu queria entender mais do desenho de personagens. Confere também o curso que está aqui na descrição. Esse não é um curso meu, mas é um curso que eu recomendo para quem quer aprender a desenhar personagens. Eu fiz o curso é muito interessante, que é o curso do Eu de Tênis, sobre como desenhar personagens no estilo mangá. É bem legal, tenho certeza que vale bastante a pena e que você vai gostar se você fizer. O link está aqui na descrição e vamos para a última sinopse. O nome dela é Crônica de Sol e Lua. Eu imagino que seria Crônicas do Sol e da Lua, ficaria melhor. Crônica de Sol e Lua fica meio estranho, parece que está com algum erro de concordância ali. Vamos lá. O mundo foi estabelecido por deuses em torno dos dois astros supremos, o Sol e a Lua. Os humanos podem nascer vinculados a um desses astros. Humanos ligados ao Sol possuem poderes de terra ou fogo, e os ligados à Lua possuem poderes de vento ou água. Luca é o filho dos astros, capaz de dominar todos os elementos, e nascerá quando um dos astros ofuscar o outro, né? Também conhecido como eclipse. Para impedir que isso aconteça... Não entendi. E nascerá quando um dos astros ofuscar o outro, para impedir que aconteça. O desequilíbrio dos astros causa o aparecimento de monstros da luz ou da escuridão. Dependendo de qual lado prevalecer, um grupo de revolucionários poderosos conhece a lenda dos astros
espera o nascimento de Luca para roubar seus poderes do Sol, para que assim possam estabelecer a escuridão no mundo em nome de suas ideologias. Acompanhamos a jornada de Luca em busca de seus poderes de Sol e de suas memórias perdidas. Ok. Ó, eu vou seguir aqui nessa sinopse com base no que o autor falou, mas na minha concepção eu acho que seria mais interessante acompanhar a história das pessoas que querem tanto impedir o nascimento do tal do Luca e das pessoas que querem que ele nasça como uma espécie de salvador. Eu acho que se a história se passasse antes dele nascer e a gente fosse vendo chegar, né, culminar nesse ponto onde ele nasce ou não, de acordo com quem venceu, eu acho que seria uma história mais interessante. Porque é uma história menos contada, né? A história do garoto da profecia que nasce e tem que buscar seus poderes para cumprir a sua profecia é uma história que já é muito, muito, muito contada. Então, aliás, o lance das próprias memórias dessas coisas assim tá até bem parecido com Avatar, a lenda de Aang, né? O que eu não entendi é por que ele tem memórias. Que memórias perdidas são essas? Ele nasce e renasce a cada ciclo? Como que funciona exatamente isso? Toda vez que tem um eclipse, o Luca renasce, sabe? Como funciona exatamente essa questão? E eu não entendi direito o objetivo dos vilões. Por que tirar o poder da luz dele, como que faz isso também? Tirar o poder da luz dele e estabelecer um reinado de escuridão. Eu consigo imaginar que, beleza, algumas pessoas ligadas ao Sol formariam uma sociedade, as pessoas ligadas à Lua formariam uma outra sociedade, e aí as pessoas, sei lá, um grupo extremista dos que são ligados à Lua querem, sei lá, fazer uma noite eterna, por exemplo, e aí tirar as pessoas que são ligadas ao Sol, e o Lucas seria talvez um problema para isso. Beleza, eu consigo até estabelecer essa relação, vai. Não sei por que necessariamente ele, qual que seria, teria que ver uma profecia com o escopo inteiro para tentar entender quais que seriam os objetivos deles. Mas não sei, sinceramente, honestamente mesmo, mais interessante, na minha opinião, do que acompanhar a história do Escolhidinho, porque eu particularmente não gosto muito da história de O Escolhido, porque quando você falar esse é o escolhido, você automaticamente coloca ele com uma importância muito grande dentro do mundo daquela história, a ponto de que o autor, o leitor, para de temer por aquele personagem. O leitor muitas vezes pode ter até uma antipatia, porque o que faz a gente se conectar com o personagem é a nossa proximidade com ele, né? O quão ele tem sentimentos igual a gente, ele tem vivências iguais às nossas, ele tem problemas iguais aos nossos, e ninguém no mundo é o escolhido, é o grande escolhido, é a pessoa que a história vai se moldar ao redor dela e todas as coisas vão convergir para ela, sabe? A gente muitas vezes se sente o excluído, às vezes a gente se sente, a maioria das pessoas se sente uma pessoa que, tipo assim, a vida parece que só faz coisa ruim com você, parece que nada de bom pode acontecer. Quando você tem a chance de ter sorte ou azar, o azar parece que sempre vai prevalecer. Então todo mundo se sente meio que excluído, se sente meio que uma carta fora do baralho do mundo ali, como se a vida fosse muito melhor para as outras pessoas do que para a gente. Isso é meio que um sentimento assim generalizado, não importa o quanto você acredite que uma pessoa tem sorte ou azar, ela sempre vai acreditar que sempre tem mais azar do que sorte. Então quando a gente vê protagonistas que tem muito azar, né, a gente se identifica de imediato com eles. É uma das coisas, por exemplo, que faz todo mundo gostar tanto do Homem-Aranha, é o fato de ele ser um super-herói, mas que ele é pobre, que ele tem que pagar aluguel, que tudo dá errado na vida dele. Ele é um super-herói muito fodido, muito ferrado na vida. E isso cria uma proximidade muito grande com ele, fazendo com que ele seja tão popular. Aí você fala, mas o Batman, todo mundo gosta do Batman, e o Batman é bilionário, não sei o que e tudo mais. Só que o Batman tem um trauma muito grande, mesmo ele sendo bilionário, o dinheiro dele basicamente não compra a felicidade dele, ele não faz tudo o que quer. É um pouco diferente até do Homem de Ferro. E o Homem de Ferro, a gente foi gostando meio que da arrogância dele, gostando dele como um personagem mais assim, antipático, e depois aprendeu a gostar dele quando ele deixou de ser esse queridinho, digamos assim, esse louvado pela vida, né? Até porque as coisas ruins acontecem com ele já logo de cara, então mostra ele como um grande babaca
e logo de cara, no primeiro filme, a história dá uma porrada nele muito grande para fazer ele descer daquele pedestal, e aí beleza, você consegue se conectar um pouco mais com ele agora que ele tá ferrado numa caverna, enfim, sem os recursos, sem tudo aquilo, né? Era muito mais difícil você se conectar com aquele personagem antes. Então, pra gente acompanhar o Luca, a gente precisa que ele tenha emoções muito humanas, que ele tenha vivências muito humanas. Precisa trabalhar ele de um jeito que a gente consiga se conectar com as coisas que ele passa, com os sentimentos dele, porque logo de cara, se a gente souber, ele é o carinha da profecia, a gente já cria um distanciamentozinho com ele. Então é preciso trabalhar ao longo da história os acontecimentos, as emoções, o sentimento, o carisma do próprio personagem, para que a gente volte a se apegar por ele, que é o que fizeram exatamente com o Aang na lenda de Aang, né? Então, apesar de ele ser o cara da profecia, de ele ser alguém grandioso ou avatar e tal, ele é um personagem muito humilde, muito simples. Ele é um personagem até meio bobo, meio infantil, que erra bastante até. Então a gente consegue ali meio que se apegar a ele por conta dessas características. E a história também, assim, ela gira bastante em torno dele até. Assim, muitas coisas acontecem de forma favorável a ele, mas realmente ele acaba ganhando no carisma com relação a essas questões aí que eu tô falando. Então, eu particularmente acho que seria mais interessante a gente acompanhar a vida de quem está querendo, quem está ali ferrado, esperando a vinda de um Messias, a vinda de alguém que vai salvar ali ela, enquanto pessoas extremistas que falam, não, esse cara aqui, ele, sei lá, por ele dominar os dois lados, todos os elementos e tal, ele vai querer unir, fazer uma grande unificação de dois povos, e a gente é extremista, a gente se acha melhor que os outros, a gente não quer essa unificação, então a gente não quer que esse cara nasça. Eu consigo ver a luta dessas pessoas com muito mais interesse do que a luta do Luca para, sei lá, recuperar as memórias perdidas dele, sabe? Por que é importante pra mim que o Luca recupere as memórias perdidas dele? Ou por que é importante pra mim que o Lucas busque seus poderes do sol? Sabe? Talvez, beleza, vai indo pro lance da história mesmo, talvez ok. A gente apresenta o Luca não no nascimento dele, não numa jornada de crescimento, mas a gente já acompanha o Luca, a gente acompanha ele numa jornada de descensão e ascensão. Então o que acontece? Apresentamos o Luca já como o cara da profecia que realizou, que unificou os povos, que fez, aconteceu e beleza, ele é o fodão, ele é o rei, ele realmente é o cara. E aí, a partir daí, vem esse grupo extremista e consegue tirar o poder do sol dele. Aí a gente coloca ele no mesmo patamar que o Tony Stark, o cara que era fodão, e aí ele perde o poder, então ele cai. Automaticamente que ele cai, ele perde tudo aquilo que ele conquistou, o mundo começa a se ferrar de novo, a gente começa a ver um monte de coisa ruim acontecendo no mundo, e automaticamente a gente como leitor, se a história for construída de um jeito que a gente se importe com aquele mundo, automaticamente a gente vai falar, não, esse cara precisa recuperar esse poder, porque só ele recuperando o poder ele vai conseguir melhorar as situações. E aí a gente consegue fazer isso, né, criar esse apego, mostrando situações cruéis, mostrando pessoas em estados horríveis de sobrevivência e tal. E aí esse cara vendo tudo isso e cada vez sentindo cada vez mais triste, porque por conta, sei lá, de repente algum erro que ele cometeu, ele perdeu esse poder do sol e agora, tipo, tudo isso acontecendo meio que por culpa dele, ele carrega um fardo gigantesco. Então, beleza. Ele vai ter ali, ele vai ser o cara da profecia, ele vai ter o protagonismo da história, mas os acontecimentos da história não vão estar convergindo para ele, porque tudo agora já deu errado, e aí ele tem que ir num caminho para buscar reverter a situação e voltar lá para o começo da história. Voltar lá para o começo quando estava tudo bem e tal, antes dele cometer algum erro. Seria realmente interessante se ele cometesse um erro que fizesse os caras conseguirem tirar o poder do sol dele. Porque aí a gente coloca a culpa nele. Tudo que vai estar acontecendo na história vai ser meio que por culpa dele, ele vai ter que conviver com isso. E aí, de novo, todo mundo tem algum erro, cometeu algum erro na vida, que fica se culpando eternamente, remoendo aquilo e tal. Todo mundo faz isso. E aí é um ponto que a gente consegue se conectar com o personagem do Luca.
E essas foram as sinopses de hoje. Como eu disse, está na descrição aqui o guiazinho para você poder enviar sua sinopse para mim. Então só confere aqui na descrição, beleza? Envia lá, deixa seu like aqui para me dar uma força, para dar uma força pro canal, pro YouTube entender que esse canal é legal e recomendar ele para mais pessoas, inclusive para os inscritos do canal que não recebem os vídeos. Acredite se quiser, a pessoa se inscreve aqui e não recebe os vídeos. É assim que acontece. A gente tem 70 mil inscritos e, no entanto, a gente não chega nem a 7 mil visualizações. Nem 10% das pessoas recebem os vídeos. Fazer o quê? YouTube. Mas se você deixar seu like aqui, o seu comentário, você ajuda um pouco ao YouTube mandar esse vídeo para esses inscritos que estão sumidos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo longuíssimo até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou! É nóis!